Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Esse é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e por Caitlin Mulholland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro. Este é um espaço de debate sobre diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br. Nesse episódio, vamos falar sobre trabalho justo e plataformas de trabalho digital. Não há dúvidas que aplicativos como Uber, iFood e outras plataformas de serviço revolucionaram o mercado, trazendo muito conforto e praticidade para os usuários dessas plataformas. As mudanças foram estruturais e impactaram a economia de maneira tão disruptiva que é nítida a arquitetura dos negócios antes e depois dessas plataformas. No entanto, há uma faceta desse modelo de negócios que por muito tempo foi ignorada e que, aos poucos, foi tomando proporções que passaram a afetar significativamente essas plataformas: a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores envolvidos na prestação de serviços dessas plataformas. À medida que negócios como Uber e iFood foram ganhando mais espaço, mais pessoas passaram a utilizar, mais lucro as empresas foram ganhando, atraindo mais colaboradores e prestadores de serviço. No entanto, não demorou muito para os problemas aparecerem. Motoristas banidos da plataforma, falta de segurança, assédio contra entregadores, falta de assistência. As discussões também chegaram ao Poder Judiciário, que passou a discutir a responsabilização das plataformas e vínculos trabalhistas. No Brasil, ainda não há números confiáveis sobre quantos trabalham para empresas de plataformas digitais, considerando todo o seu espectro. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, são cerca de 1,5 milhão de entregadores e motoristas. Mas ainda não há solidez sobre dados quantitativos e também não se sabe quantas são as pessoas que trabalham em outros tipos de atividades. Então, a crescente plataformização do trabalho passou a ocupar os principais temas de debate público, como algo central nas discussões entre formuladores de políticas, governos, trabalhadores e empresas. Nesse contexto, surgiram movimentos como o Fair Work, que promove pesquisas e rankings sobre a performance dos aplicativos, considerando categorias como remuneração, condições de trabalho, gestão, contratos e representação justa para os trabalhadores. A situação jurídica no Brasil de trabalhadores que exercem suas atividades para empresas com utilização de plataformas digitais de trabalho para a gestão do seu negócio é controversa. Não há nenhuma regulação expressa e os trabalhadores são considerados pelas empresas como autônomos. Assim, a única forma de serem reconhecidos os direitos trabalhistas é por meio de ajuizamento de ações judiciais na Justiça do Trabalho. Recentemente, inclusive, uma decisão da Justiça Trabalhista de São Paulo obrigou a Uber a contratar todos os motoristas com os quais tem contrato e a condenou a plataforma a pagar R$ 1 bilhão por danos morais coletivos. Com a determinação, a Uber terá que efetivar os registros dos motoristas por meio do regime CLT. No entanto, em nota, a plataforma por aplicativo informou que recorrerá da decisão. Afinal de contas, é possível equilibrar novos modelos de negócio e garantias trabalhistas? Até que ponto uma plataforma de serviços digitais deve ser responsabilizada pelas ações de seu prestador de serviço e ser responsável pelos danos causados a ele? O caminho do vínculo trabalhista formal seria o mais adequado? Essas e outras perguntas serão debatidas no episódio de hoje. Então, Caitlin, quais são os limites da responsabilidade das plataformas em relação aos trabalhadores que atuam na sua cadeia de serviços? Como é que você vê esse problema? Esse problema é um problema de fato mundial, né? Não é à toa que semana passada, no encontro do G7 e na ONU, né, um dos debates que foi levantado e que levou, inclusive, a um aperto de mãos, né, entre o Lula e o presidente norte-americano Joe Biden,
diz respeito ao trabalho justo nas plataformas, né? Uhum, Ou seja, a gente está diante de um debate que não é simplesmente brasileiro, é uma realidade que tem atingido o mundo como um todo, tá? No Brasil, especificamente, existe uma tutela do trabalhador, ou deveria existir, né, uma tutela do trabalhador mais rigorosa por conta, não só, né, da CLT, como de outras garantias aos trabalhadores. Acho que o grande problema que existe hoje no mundo e no Brasil, né, é o fato dessas pessoas que atuam prestando serviços para essas plataformas não serem consideradas como empregados, né? Serem consideradas justamente ou como prestadores de serviços autônomos ou como, pior termo possível, né? Empreendedores, né? Pessoas que estão atuando ali naquele momento como buscando ali um empreendimento individual. uhum, Então, é, enfim, eu acho que o que a gente tem que identificar é que as plataformas hoje, elas têm uma capacidade de empregabilidade, se eu puder usar esse termo, né? Já trazendo aqui o que eu penso da relação das plataformas com os entregadores, ou vamos usar o termo entregador mesmo, né? É, essa relação que eles têm, que as plataformas têm, é uma relação que é muito moldada pelo modelo de negócios das plataformas, né? uhum, Tanto é assim que durante a grande defesa que essas plataformas realizam, utilizam, né, nas ações trabalhistas, diz respeito ao próprio modelo de negócio, né? Ou seja, a plataforma não seria uma empregadora no sentido tradicional, porque o serviço que ela presta é um serviço de intermediação entre os entregadores e os destinatários finais barra consumidores do serviço. Então, uhum, a plataforma ela seria um simples mediador, seria uhum, uma ferramenta tecnológica que permitiria encontros. uhum, Eu diria, é o Tinder dos entregadores, é uhum. isso? É, enfim, eu acho que esse argumento é um argumento que é absolutamente, que é utilizado, mas que é um argumento que é absolutamente alheio a uma realidade do mundo, e uma realidade brasileira que diz respeito à escassez do trabalho. Sim. Então, né, sobre a pergunta, né, quais são os limites dessa responsabilidade das plataformas, eu acho que a plataforma ela é uma intermediadora, sem dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo ela só se sustenta por conta desse modelo de negócio que depende exclusivamente da atuação dos entregadores. Né? Se a gente está falando de Uber e de iFood, por exemplo, a Uber e o iFood só funcionam como plataforma de mediação de encontros, né, Sim. por conta daqueles que atuam dentro daquele modelo de negócio. As Uhum. pessoas que estão na moto, as pessoas que estão no carro, as pessoas que estão na bicicleta, realizando, ao fim e ao cabo, uma atividade que, por mais que não seja a atividade fim da plataforma, é uma atividade que só se torna possível por Uhum. conta da realização das atividades dos entregadores e dos motoristas. Faz sentido para você, Ana? Faz, embora eu me questione até mesmo se isso não é a atividade fim delas, né? Porque eu acho que você tocou num ponto fundamental, que é toda plataforma, ela de fato se presta a fazer essa intermediação. A gente está unindo vários mercados, mercados de dois ou mais lados, e a plataforma faz essa conexão, esse matchmaking entre pessoas que têm demandas diferentes, mas que podem ser complementares. A grande questão é plataformas com essas características, como Uber, iFood, elas são meras intermediadoras. E aqui eu acho que é importante a gente entender que, dentre as plataformas, existem diversos modelos. E há determinados modelos de negócios em que a plataforma, de fato, ela se resume a intermediar as relações entre os diferentes mercados. Nesses casos, portanto, elas não interferem diretamente na contratação, elas não precificam os produtos ou serviços, ou seja, serão as partes
que, ao se encontrarem por meio desse matchmaking, terão toda a autonomia para disciplinar se, como e quando elas estabelecerão essas relações. Ao meu ver, quando falamos desse tipo de plataforma, a gente fala de plataformas que são empresariais, no sentido de que, mais do que uma intermediação, elas fixam como o serviço deve ser prestado e todas as demais condições do contrato, inclusive, mas sobretudo, o preço. E esse é um ponto bastante importante, porque o simples fato dos motoristas, dos entregadores não poderem precificar o seu serviço, ao meu ver, já afasta por completo qualquer possibilidade deles serem considerados empreendedores. Porque o empreendedor é aquele que assume o risco do negócio e, consequentemente, pode precificar a sua atividade na intenção legítima do lucro. Não é o que acontece aqui. Na maior parte dos casos, esses entregadores nem sabem quem é o outro contratante. Em muitos casos, as próprias plataformas impedem que ele tenha acesso aos dados pessoais desse contratante. Todas as condições do contrato são fixadas unilateralmente pela plataforma. Então, ao meu ver, ela exerce sim atividade empresarial, porque a atividade empresarial é, sobretudo, a direção do processo produtivo. Por isso que eu até me questiono, Caitlin, se de fato dá para dizer que essas empresas são meras empresas de tecnologia, porque há muito tempo que a gente define a atividade empresarial pela questão da direção. Com terceirização e uma série de formas de alocação de trabalho, há várias empresas como a Nike que hoje podem terceirizar toda a produção dos seus produtos e serviços, e nem por isso vão deixar de ser empresas de produtos esportivos, porque por mais que elas não estejam mais colocando a mão na massa, são elas que direcionam todo aquele processo empresarial. E, ao meu ver, é exatamente o que acontece aqui. É até por essa razão que muitos autores dizem, olha, isso não é economia do compartilhamento. Não há propriamente uma relação entre pares que autonomamente estão decidindo os pontos importantes da sua interação, que eventualmente estão deliberando sobre bens ociosos. Não é disso que se trata. Então, ao meu ver, a gente já, com essas considerações, chega à conclusão de que, mais do que empresas de tecnologia, elas dirigem o empreendimento fim, portanto, relacionado ao transporte, à entrega. Para mim, elas são, sim, plataformas de entrega ou de transporte, e a gente já afasta também a questão do empreendedorismo por parte desses colaboradores. O que não quer dizer necessariamente que eles sejam trabalhadores subordinados. Aqui eu acho que a gente entra numa outra discussão, saber qual é o tipo de trabalho, se é autônomo, se é subordinado. Aí é realmente uma discussão interessante que vale a pena a gente percorrer, mas dizer que essas pessoas são empreendedores, definitivamente para mim não faz o menor sentido e nem é compatível com o que se entende hoje por direção empresarial. Sim. Não, você pegou um ponto aí que eu acho que é importante, que é justamente o outro argumento que é utilizado, né, para além da intermediação, né, de ser um possibilitador de encontros entre empreendedor e cliente final, né, consumidor final, o argumento justamente de que elas são plataformas que oferecem um serviço de tecnologia, ou seja, que, na verdade, elas estão alheias ao próprio produto ou serviço final, mas elas são meras empresas tecnológicas. Então, o que elas fazem é uma grande, né, elas possuem uma grande base de dados de consumidores e fornecedores, e elas simplesmente, por meio da tecnologia, o aplicativo que elas desenvolvem, elas simplesmente permitem esse encontro, né? Então, esse argumento da plataforma, né, de Uber e iFood como sendo um local, né, um serviço tecnológico que permite encontros de empreendedores e consumidores, de fato, ele é super trazido nas ações trabalhistas e ele é, sem dúvida nenhuma, absolutamente falho. Concordo com você. E ainda Agora, tem um ponto, né, Caitlin, que aí também é algo que a gente precisa verificar. Em princípio, esse tipo de modelo empresarial é totalmente compatível com relações de trabalho subordinado. Não estou querendo dizer que isso
seja a regra, até porque pode acontecer de pessoas transportadores ou motoristas que prestam esses serviços eventualmente. Tem toda essa discussão sobre a multiplicidade de plataformas, que me parece que é mais comum nas plataformas de transporte do que nas plataformas de entrega, mas enfim, isso é um outro ponto a ser visto. Mas uma coisa é certa, né? Hoje há muitas discussões. Primeiro, que não é incompatível com o trabalho subordinado você ter vários empregadores, né? Se você tiver tempo Sim, parcial, você claro. pode ter duas relações de trabalho subordinado e não há problema nenhum. Segundo, hoje a gente sabe que essa autonomia do motorista parceiro ou eventualmente do entregador, ela pode ser muito relativizada. A gente tem visto uma série de estudos que dizem que às vezes as plataformas, por meio de incentivos positivos, de estratégia de gamificação ou mesmo de sanções, elas conseguem muitas vezes demandar uma presença muito intensa daquele motorista ou entregador, de maneira que não se trata assim, eu trabalho quando e como eu quero. Por outro Não. lado, hoje muito se fala do controle algorítmico e muitos dizendo que esse tipo de controle, do ponto de vista de subordinação, pode ser muito mais intenso do que qualquer outra forma que a gente verifique no mundo real. Então, eu acho que é importante a gente tratar desses assuntos para dizer, olha, é compatível com o trabalho subordinado, sim. A gente precisa enfrentar esses temas com a devida atenção. A gente não pode facilmente cair nessas narrativas, olha que absurdo, não tem nada a ver, é algo absolutamente incompatível. E tanto isso é verdade que em vários países do mundo, que em vários estados norte-americanos, essa discussão já se colocou, inclusive para efeitos de reconhecimento de vínculo de emprego. Então, como você bem colocou, né, Kate, não é uma jabuticaba, nem o problema em si, e nem o diagnóstico feito por outras jurisdições que, em muitos casos, não só afastaram o empreendedorismo, como reconheceram o vínculo de trabalho. Sim. Não, e esse reconhecimento, inclusive, como você, sem a gente querer entrar aqui no mérito, né, dos elementos para a identificação de uma relação de trabalho, né, mas uma das questões diz respeito justamente ao fato de que esse trabalho pode ser realmente um trabalho eventual, né? Sim. Então, o que caracterizaria, né, esse trabalho não só Aí subordinado? É isso. Aí me parece que, bom, o direito do trabalho, ele é feito exatamente para se ajustar aos novos tempos, né? Tanto que a subordinação, ela tem características próprias, mas que se adaptam aos novos negócios, aos novos tempos. Então, ao meu ver, a grande questão aqui não é simplesmente a gente dizer a legislação trabalhista é incompatível, é a gente avaliar se os critérios previstos pela legislação trabalhista estão ou não presentes. E é muito Sim. interessante também, Caitlin, que no meio de todas essas narrativas, há também sempre aquela narrativa de que a legislação trabalhista ela é atrasada, ela é um impedimento ao crescimento econômico, questões que, de certa forma, vêm de uma compreensão muito específica da economia, normalmente mais relacionada com uma visão neoliberal, mas que hoje têm sido questionadas por muitas e muitas pesquisas empíricas. Né? Ou seja, durante muito tempo a gente foi treinado a analisar essas situações como se proteção do trabalho fosse incompatível com o crescimento econômico, com o desenvolvimento econômico. E hoje a gente tem visto que não. Aumento de salário mínimo não necessariamente leva a uma redução da oferta de emprego. Bons trabalhos podem ser algo positivo não só para o trabalhador, mas para o próprio empresário, que vai ganhar com produtividade, com inovação, para a economia como um todo. Então, é muito importante também a gente entender a dimensão dessas narrativas, porque me parece que essa narrativa que coloca a proteção do trabalho como algo desatualizado, como algo superado, ou como algo incompatível com o crescimento econômico, apesar de ser incorreta, e há vários trabalhos econômicos sérios e empíricos hoje em dia que demonstram isso, mas muitas vezes ela é utilizada como um reforço para a gente nem mesmo querer cogitar da legislação trabalhista, dizer, olha, a gente vai pegar algo antigo e superado que não tem eficácia ou resultados positivos nem mesmo no mundo real e vai querer adaptar para os novos negócios, aí a gente dá um passo atrás e diz, olha, não,
Proteção do trabalho é sim compatível com o crescimento e desenvolvimento econômico. A legislação trabalhista tem sim plasticidade para se adaptar a esses novos modelos, desde que presentes os requisitos ali previstos. Agora, é muito impressionante como o próprio Supremo Tribunal Federal já comprou toda essa narrativa. E em muitos Sim. julgamentos já mostra como se a proteção do trabalho fosse algo quase que incompatível com o crescimento econômico, o que é totalmente incorreto. Mas então, é possível a gente falar de um trabalho justo, de um fair work, se a gente quiser usar o termo em inglês, numa economia de plataforma? Quer dizer, a gente considera, bom, pelos números do IPEA, né, e tantos outros estudos, né, a própria associação chamada Fair Work, que faz estudos super relevantes na área de direitos trabalhistas, no mundo afora, né, Uhum. tem uma indicação de números bastante altos no país, né? Ou E seja, aí a gente. aqui esse serviço consegue ser pior em termos de proteção ao trabalhador do que, às vezes, em outros países, né? Ou seja, o nosso trabalhador de plataforma hoje é um trabalhador desprotegido, né? Não só desprotegido, como considerado, é, enfim, como não abarcado, não só pela CLT, como também por uma remuneração justa, né? Quer dizer, Sim, não, no sentido, né, não só da questão relacionada, por exemplo, à segurança do trabalho, que é um assunto super importante, né, que a gente já mencionou na nossa fala inicial, mas também relacionada à questão de remuneração e tantas outras, né? exato. Para a gente, né, ter uma ideia aqui, no próprio estudo da Fair Work, né, que é um estudo, é uma associação super, super importante, né, no próprio estudo da Fair Work, eles fazem eles fazem relatórios, né, e nesses relatórios eles estabelecem parâmetros para avaliar remuneração, condição de trabalho, né, tudo considerando essa regra da justiça, né, Uhum. se existe uma contratação, uma relação contratual que seja evidente, reconhecida previamente pelos entregadores e motoristas, enfim. Então, pela própria, o numerário, né, o número, na verdade, né, de trabalhadores que atuam, e não só, não eventualmente, não, mas atuam como atividade primeira, né, Uhum. no Brasil, é gigantesco, é altíssimo. É um trabalho considerado informal, um trabalho no país, né? A gente já sabe que é um trabalho. Nós temos um alto número, né, de trabalhadores informais, mas nesse caso a gente tem um plus, né, nessa questão do trabalho de plataforma, que é o fato de que não existe o reconhecimento hoje pelo judiciário de uma maneira adequada da tutela desses trabalhadores. Você vê, o próprio TST, né, o Tribunal Superior do Trabalho, as turmas são divididas. Tem turmas que reconhecem a relação empregatícia, tem turmas que não reconhecem, existe um debate super relevante na Justiça do Trabalho que, a meu ver, meio que depende de um posicionamento do governo mesmo, né, do Poder Executivo, mas enfim, ou do Embora nesse Legislativo. caso, Caitlin, como você deve saber, houve muita, vamos usar essa palavra, manipulação de jurisprudência, no sentido de que várias das estratégias processuais dessas plataformas eram sempre a de impedir a formação de qualquer precedente contrário a seus interesses. E mesmo assim isso aconteceu, né? Porque a gente tende a falar, olha, há muita controvérsia, mas de certa forma essa controvérsia teria sido até maior se de fato esse tipo de estratégia não tivesse sido utilizada. E veja Sim. que, a rigor, é no mínimo discutível se essa é uma estratégia processual leal, principalmente no âmbito de cortes superiores, que estão lidando ali com uniformização de teses. Então, será que é uma estratégia realmente legítima e leal? Faz parte da competição pelo bom direito? Todas as vezes que eu sinto que quando vai ter algum pronunciamento contra a minha tese, eu vou lá, faço um acordo com cláusula de confidencialidade e impeço que aquele próprio órgão fracionário do tribunal aprecie a matéria. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né, quando você coloca assim, é possível se falar de um trabalho justo nessa economia?
Eu acho que é até possível, mas a gente vai ter que colocar alguns pingos nos is, como se diz. E para mim, o primeiro pingo é reconhecer o vínculo trabalhista quando estiverem presentes os Os requisitos de elementos. subordinação. Né? E em Sim. segundo lugar, para as outras hipóteses, a gente regular esse serviço para que, mesmo quando ele seja eventual, mesmo quando ele não esteja sob a proteção da CLT, ele assegure a esses trabalhadores condições dignas. É muito Uhum. interessante que eu tenho visto um debate em que muitas vezes as pessoas falam: ah, mas é melhor estar assim do que estar passando fome. Ah, Ou esse debate é péssimo. um debate péssimo, porque se fosse assim, daqui a pouco a gente está sustentando a volta da escravidão. Ou, se a gente for botar esses trabalhadores na CLT, a gente vai aumentar o preço para o consumidor. Eu sempre digo, se a eficiência de um modelo de negócios ela está relacionada à sua capacidade de burlar regulação obrigatória, é porque isso não é propriamente uma eficiência. Não dá para reduzir custos para o consumidor descumprindo legislação trabalhista, legislação ambiental, legislação concorrencial e uma série de legislações que podem até trazer custos, mas que são fundamentais para assegurar a qualidade do serviço, a não geração de externalidades negativas e a compatibilidade entre aquela atividade econômica e o bem-estar da sociedade por uma perspectiva mais ampla. Então, acho que, de fato, a gente precisa discutir muito isso. Eu tenho visto algumas iniciativas, inclusive no Legislativo, vamos regulamentar como se fosse fundamental criar uma espécie de terceira via entre a desproteção e a CLT. Mas me preocupa muito considerar que todos esses trabalhadores, a prioristicamente, iriam para essa terceira via, porque eu acho que nos casos em que o trabalho é subordinado, é a CLT que teria que prevalecer. A CLT, ao meu ver, ela é absolutamente idônea e adequada para assegurar a proteção do trabalho nos casos da subordinação. Então, eu acho que a gente teria que separar esse joio do trigo para aplicar a CLT nos casos em que ela deveria ser aplicada e Uhum. para, inclusive, né, e para pensar numa regulação protetiva para aqueles casos em que ela não é aplicada. E com detalhe, hein, Kate? Há muita simetria informacional, um tema que a gente adora falar, Sim. opacidade dos sistemas algorítmicos, falta de accountability. Muitas vezes são as próprias plataformas que dificultam qualquer tipo de accountability social sobre se há ou não subordinação, porque elas não explicam o seu modelo de negócios. É muito comum que na Justiça do Trabalho, quando se pede uma perícia do algoritmo ou que se tenta minimamente entender melhor qual foi o vínculo concreto que existe entre essas partes, entre esse motorista que entrou na Justiça Plataforma, aí que se alega o segredo de justiça, aliás, o segredo de negócios e, consequentemente, né, o segredo A sobre impossibilidade de fazer prova, né? Pelo... né? O que é um problema seríssimo, porque aí as plataformas se aproveitam da sua própria obscuridade. Sim. Então, eu estou propondo aqui meio que separar o joio do trigo, mas eu acho que, na dúvida, o trabalho teria que ser considerado subordinado e seria ônus da plataforma afastar o vínculo de Afastar. emprego, porque senão Sim. ela fica no melhor dos mundos, né? Ela diz que não tem subordinação, o trabalhador dificilmente vai ter acesso a todas as informações necessárias para isso, e ela confortavelmente alega o seu segredo de negócios para não fazer prova contra si mesma. Então, me parece que mesmo ao separar o joio do trigo, a gente teria que pensar claramente numa melhor distribuição de ônus da prova nesse sentido, e em que medida o segredo de negócios poderia ser uma defesa absoluta, até porque, vamos lembrar, a própria lei de propriedade industrial ela não assegura o segredo de negócios como um direito absoluto. Ela admite, inclusive, que desde que é assegurada a confidencialidade no processo judicial, possa haver a quebra desse segredo de negócios vinculado especificamente àquela discussão concreta e assegurada a confidencialidade do processo, né? Então, esse também é um ponto que a gente tem que pensar com cuidado, né? Inclusive, esse argumento do segredo comercial, né, é o argumento que foi levantado em inúmeros dos casos que foram levados à Justiça do Trabalho, Exato. especificamente pela Uber, por conta justamente por conta da acusação por parte dos trabalhadores, vou chamar os motoristas de trabalhadores, tá? Sim. Os trabalhadores que indicavam que eles estavam sendo banidos Uhum. ou estavam sendo afastados, né, da sua possibilidade de trabalho pela própria plataforma, que não indicava corridas para eles da forma como indicava anteriormente. É quase
É quase, vou fazer uma brincadeira aqui, mas eu acho que você vai entender. É quase como churrascaria rodízio. Os 5 primeiros minutos você come bastante carne, depois eles param de passar carne. Vou fazer essa comparação. Mas é mais ou menos isso, né? A acusação de que assim que o motorista ingressa no modelo de negócio da Uber, ele tem quase como um poder de ser seduzido pela capacidade de fazer dinheiro trabalhando, e Uhum. depois, de uma hora para outra, a própria plataforma começa a realmente banir, a impedir o motorista de trabalhar por conta de uma avaliação algorítmica na qual a gente não tem acesso algum, por Exato. conta do super trunfo do segredo de negócio, né? Então, de fato, assim, eu acho que se você não tem a transparência sobre a regra do jogo, né, como Uhum. funciona, é, eu concordo plenamente com você. Então, inverta-se o ônus. Então, a gente vai presumir que existe uma relação ali de subordinação, existe uma relação de emprego, e que a empregadora barra Uber, barra iFood, barra outras plataformas tenha que fazer a comprovação de que, de fato, não há essa relação, né? Já que não quer abrir, Já que não é, cumprir. Eu acho não que é um quer abrir. raciocínio semelhante ao desenvolvido pelo Supremo na discussão sobre privacidade genética. Lembra do DNA do pai? Porque o segredo de Sim, negócio é que vale o nosso DNA. Vamos colocar também numa comparação. Aí o Supremo disse: olha, você não vai ser obrigado a mostrar o seu DNA, porque eu entendo que tem uma questão de proteção de privacidade genética aqui. Mas você não mostrando, presume-se que você é pai, você que faça a prova contrária de que você não é. Então, acho que é isso. guardadas as devidas proporções, seria algo semelhante aqui. E ainda tem um outro Uhum. ponto que eu considero muito relevante, Keca, que é a questão das narrativas em torno do empreendedorismo de si mesmo e mesmo da capacidade desses trabalhadores de optarem conscientemente, de maneira informada por esses vínculos, porque você deve ter visto também que esse debate, ele muitas vezes se pauta nessa ideia, olha, os próprios motoristas não querem a CLT. Sim, Eles sim. mesmos se consideram empreendedores de si mesmos e etc. A gente sabe que não é bem assim, que É o e não é, movimento né? é bastante dividido, embora sim existam pessoas que supostamente pensem dessa maneira, até Uhum. diante, né, dessa grande narrativa. Eu brinco que aqui o capitalismo conseguiu, digamos assim, o seu melhor, transformar, Atinge o melhor. culpar o oprimido, né, fazer com que o oprimido se sinta responsável pela própria opressão e diga, ok, a questão não tem nada a ver com o Uhum. sistema, nem com o modelo de negócios, o culpado sou eu mesma. Mas veja bem, será que dá para a gente dizer que muitas dessas pessoas, muitas das quais com nível de escolaridade super baixo, elas realmente sabem o que elas estão falando? Elas têm conhecimento jurídico para opinar numa situação como essa? Né? Em segundo lugar, a gente sabe o quanto esse debate é manipulado muitas vezes pelas próprias plataformas. Eu não vou citar aqui nominalmente, mas a própria imprensa brasileira já mapeou várias situações de plataformas importantes se infiltrando em movimentos grevistas ou mesmo, Ah, né, em sim. associações desses empregados, criando perfis falsos para estimular um suposto dissenso, criando narrativas que, na verdade, né, não correspondem à realidade, como se a proteção pela CLT fosse trazer prejuízo para esses trabalhadores. Então, eu acho que não dá para a gente também resolver essas situações a partir de argumentos simplistas. O próprio trabalhador não quer essa proteção. E vamos lembrar que quando estamos falando de relação de trabalho, é o raciocínio semelhante à relação de consumo. Né? Se essas pessoas Uhum. são vulneráveis, a gente parte da premissa de que há limites para que elas disponham dos seus próprios direitos. Não é Sim, assim, então eu claro. abro mão. Então vejam que a discussão ela é bem interessante, ela tem muitas nuances. Eu acho que a gente precisa realmente trazer novamente essas nuances para o debate. O que a gente percebe é que as plataformas tentam simplificar o debate, é assim que a grande mídia retrata a situação. É muitas vezes assim que o próprio parlamento recebe esse tipo de discussão. Há um certo temor reverencial a modelos de inovação, como se, né, se é um novo negócio, afasta-se o Código de Defesa do Consumidor, afasta-se
a CLT, e a gente sabe que não é bem assim. E, aliás, a gente está aqui falando de trabalho, mas você acompanha a jurisprudência e a defesa que muitas plataformas, diante de casos de grandes danos sofridos por consumidores, utilizam essa mesma argumentação. Não, eu sou Mesmo empresa de argumento. tecnologia, eu não tenho nada a ver com o dano que o consumidor possa sofrer. O que, nesse caso, é ainda mais surreal, porque a gente sabe que a responsabilidade prevista pelo Código de Defesa do Consumidor é pela cadeia de fornecimento. Então, nesse ponto, o Código de Defesa Inclusive, do Consumidor, né, é muito mais palatável e plástico para se adequar a essas situações. E nem mesmo assim elas estão dispostas a assumir essa responsabilidade. Imagine, então, no caso do trabalho humano, né? eu estou lembrando aqui, Ana, do ano passado, a gente teve um debate no Conselho da Justiça Federal e no STJ, nas jornadas do direito civil, e a gente tinha presente, né? A gente teve, primeira vez, uma comissão de direito digital, e na comissão de direito digital foi aprovado um enunciado que falava justamente que a relação, através da relação, né, numa prestação de serviço de transporte por plataforma é uma relação de consumo, né? Esse enunciado foi aprovado e seguindo justamente a linha do raciocínio que você teve agora. Ou seja, a gente não pode. E isso que eu acho que é importante também é uma outra pergunta que eu tenho para te fazer, que é a seguinte: até que ponto a gente precisa de fato de uma regulação ou de uma nova regulamentação é, para que dê conta da relação que é travada dentro da plataforma digital, dentro da plataforma de serviço, enfim. Até que ponto a gente precisa disso? Porque eu te pergunto isso pelo seguinte: a gente tem montes de projetos de lei hoje propostos na Câmara dos Deputados. Tem um, inclusive, recente, que foi proposto pelo Alexandre Frota, é, que se eu não me engano, é do ano passado, que fala justamente enfim, é um projeto de lei muito simples, né? Que fala da equiparação do trabalhador de plataforma a um trabalhador, né, com carteira assinada, por assim dizer, mas são inúmeras os projetos de lei que meio que eu considero que meio que surfam na onda Sim. de uma necessidade regulatória que, a meu ver, é dispensável, né? Porque eu acho, como você disse, eu acho que a CLT já dá conta desde que existam comprovados os requisitos para a prova de uma relação de emprego, uma relação trabalhista. Com a defesa do consumidor dá conta quando a gente está diante, né, da consideração de que existe ali uma cadeia de consumo, né, entre o entregador, motorista, plataforma e cliente final. E ou seja, a gente tem a CLT, a gente tem o CDC, a gente tem regras gerais de contratação que podem se aplicar, conforme o caso. Então, a questão é: precisamos? Você acha que a gente precisa regulamentar o trabalho dessas plataformas? Primeiro, né, existe um modelo ideal para regulamentar, né? Precisamos regulamentar e existe esse modelo ideal? O que você acha, Ana? Eu acho que talvez a gente precise, mas não como uma alternativa à CLT, e sim como um complemento. Ou seja, nos Sim. casos em que houver trabalho subordinado, é a CLT que terá que ser aplicada. A gente não tem que criar aqui terceiro gênero, não, é a CLT. E com Uhum. isso a gente vai resolver a maior parte dos problemas desses trabalhadores, inclusive no que diz respeito a uma sobrevivência digna, porque a gente estará lidando com aqueles casos de pessoas que, de fato, têm as suas sobrevivências dependendo exclusivamente daquela plataforma. Agora, Uhum. vamos imaginar que pode haver outras relações, aquele cara que trabalha só no final de semana, que tem uma relação super eventual, e aí que você diga, bom, nessas hipóteses, eventualmente não daria para a gente aplicar a CLT. Então, por conta disso, essa pessoa vai ficar desprotegida? Será que aqui a gente não poderia pensar, então, numa proteção proporcional ao grau de vínculo que ela tem com a plataforma? Então, como eu disse, eu não vejo problema, essa realidade pode ser muito, muito multifacetada. E eu estou Sim. até partindo da premissa de que nem todos os motoristas sejam, de fato, trabalhadores subordinados, que a gente tem que analisar o caso a caso.
né? E talvez para esses que não se enquadram na proteção da CLT, seja importante uma proteção diferenciada, para que também eles não fiquem hoje na situação em que se encontram. Mas, ao meu ver, um ponto muito negativo desse debate é a gente querer prioristicamente afastar a CLT, porque aí nesse Uhum. ponto eu concordo plenamente com você. Eu acho que, havendo subordinação, a CLT dá conta do recado, e ela é, de fato, o diploma que deve ser aplicado, até porque faz sentido, havendo subordinação, a gente diferenciar a situação desses trabalhadores dos demais trabalhadores, né? Se faz Pois é. sentido a gente falar assim, não, é melhor isso do que ele está passando fome ou sem nenhum tipo de emprego. A gente precisa ter muito cuidado, porque esse argumento econômico, levado às últimas consequências, ele implica a extinção do direito do trabalho, a extinção do salário mínimo, o que não só tem projeções existenciais muito grandes, como, de acordo com vários estudos econômicos recentes, é ruim também para o crescimento econômico, porque Sem sem dúvida. redução de desigualdade não há nem mesmo poder de demanda. A pessoa não tem Uhum. trabalho, ela não tem como demandar. Não há demanda, a pessoa não tem como comprar, como se colocar no mercado consumidor, né? Que, aliás, tem sido um dos grandes problemas do Brasil. Uma população cada vez mais pobre, desigualdade cada vez maior, não tem demanda. Então, Uhum. eu acho que a gente precisa pensar nessas questões com um pouco mais de cuidado, né? E me preocupa muito ver a CLT estigmatizada, sendo apontada quase como a causa de todos os nossos problemas, sem nem mesmo se trazer para o debate as pesquisas mais recentes que estão sendo feitas no mundo do trabalho. Então, é como se as pessoas estivessem paradas na década de 70, 80, com uma série de teorias econômicas que hoje já foram refutadas por evidências empíricas em sentido contrário, mas no Brasil as pessoas gostam disso, né? Elas ficam reproduzindo aquilo ali. E, de fato, como essas ideias têm muito interesse econômico por trás, elas são reverberadas por think tanks, por uma série de eventos, pela grande mídia, e muitas vezes são apresentadas, né, como a única possibilidade da gente ver o problema, quando, repito, elas não são. E talvez seja uma pior forma da gente ver o problema. Sim. Ou seja, nada é muito simples e como todos os temas que a gente trata aqui no nosso podcast, nada é muito simples. Agora, veja, pois é, eu fico pensando aqui em duas situações, né? Que uma recente, que foi a multa, né, que a Uber, que foi aplicada, né, pelo Tribunal de Justiça Trabalhista de São Paulo, né, a decisão do Trabalho de São Paulo, Uhum. que uma condenação de R$ 1 bilhão por danos morais coletivos. Eu fico pensando o seguinte: do ponto de vista da eficiência ou da eficácia dessa decisão, o que isso representaria para os trabalhadores vinculados à Uber? Quer dizer, eu fico, ao mesmo tempo, obviamente que, né, são todos os trabalhadores, como você colocou, né? São todos os trabalhadores que têm que ser contratados, ou são aqueles que têm subordinação que não eventual, enfim. Mas Ou, né, Caitlin, a falta de transparência não acaba levando a esse tipo de situação, né? Ou seja, então vamos botar pois todo é, mundo, até porque você não tem como fazer essa diferenciação. Eu acho esse um ponto importante, né? Essa ação civil pública, ela tem dado muito o que falar. Eu não estou necessariamente concordando com as premissas dela e nem com a discussão, com a decisão. O que eu estou querendo dizer uhum. é que essas questões que eles estão colocando, elas são sérias. Não é Sim, claro. absurdo o que está sendo discutido nessas ações. Não vou aqui mencionar o dano moral coletivo e ainda mais o valor, porque aqui todas nós sabemos, a gente está entrando, além de tudo, num tema que é absolutamente polêmico, né? Como é que a gente Sim, quantificaria isso? Mas, no que diz respeito à obrigação de contratar os trabalhadores pela CLT, em princípio a decisão está mandando, que, aliás, algumas jurisdições ao longo do mundo já fizeram, né? Não sei sim, se talvez a gente pudesse pensar numa válvula de escape para aqueles casos em que a própria plataforma comprovasse que não há o vínculo de emprego, então não faria muito sentido que ele fosse reconhecido, né? Eu te disse desde o início, eu tenho muita dificuldade com uma certa homogeneidade nessa realidade que é multifacetada, né? Então, assim como sim. eu acho absurdo dizer que é tudo empreendedor, eu também acho que talvez seja um pouco radical a gente falar que só tem trabalho Só subordinado tem aqui. trabalhador.
Sim. né? Agora também confesso para você, não vi, sei que essa ação civil pública foi fruto de um trabalho muito consistente do Ministério Público. Talvez a gente analisando melhor os dados em que se baseou, me parece que a decisão judicial também é uma decisão bem fundamentada, então, enfim, talvez a gente tivesse que voltar um pouco a esses fundamentos, especialmente as evidências empíricas que foram trazidas ali, até para tentar fazer uma crítica, né? Então, me preocupa também muito é, tantas opiniões que têm sido feitas a essa sentença ou ação civil pública, que nem mesmo leram os fundamentos, que nem mesmo sopesaram as questões fáticas que estão envolvidas. É quase como se aplicar a CLT para um modelo de plataforma fosse um absurdo por si mesmo, e não, a gente está vendo que não é, né? Sim, sem dúvida. Agora, eu acho que a gente tem que ficar atento não só ao processo, né, judiciário, às ações trabalhistas e tantas outras, né, indenizatórias, movimentação do Ministério Público, Trabalho, mas também ficar bastante atento ao movimento do próprio Poder Executivo, né, o Ministério do Trabalho, o governo, né, Lula, através do Ministério do Trabalho, eles instituíram, né, um grupo de trabalho para estudar o caso, né, da necessidade ou não da regulamentação do trabalho por aplicativo. Isso foi feito esse ano, né, a gente tem aí um trabalho sendo realizado, eu acho que a gente tem que acompanhar esse trabalho para ver quais são, né, qual vai ser o resultado que vai advir desses grupos, e a gente também tem, por outro lado, o processo legislativo que sabemos, né, que depende muito também não só de um forte lobby, mas também dos ventos que ventam no Congresso. Então, eu considero que esse assunto, de fato, é um assunto muito difícil, que a gente não vai ter como resolver isso com a Justiça do Trabalho simplesmente. Eu acho que a Justiça do Trabalho tem um poder, e a atuação do Ministério Público nas ações civis públicas tem um poder de conscientizar e trazer à luz, trazer, né, para a sociedade de uma forma geral, e problematizar esse tipo de trabalho, né, por meio de plataformas. Mas eu, de fato, considero que seria necessário uma movimentação também do executivo e do legislativo no sentido de incluir, né, na pauta tanto, né, dos dois outros poderes a necessidade de trazer uma maior segurança no que diz respeito a esses trabalhadores, né? Com Ou certeza. seja, é difícil. É difícil. E a gente precisa resgatar um pouco a discussão do que é um trabalho digno. E por Pois que é. que a informalidade é preocupante? Porque muitas vezes a informalidade não assegura as condições de segurança, de saúde do trabalhador e de uma série de aspectos que estão envolvidos na prestação de serviço. Porque muitas vezes a informalidade não assegura a previsibilidade mínima que esse empregado precisa ter. Trabalhar por demanda impede qualquer tipo, a pessoa não sabe quanto vai ganhar no final do mês, se ela vai ter como pagar o gás, se ela tem como pagar comida. Daí a ideia do salário, a ideia do salário tem essa questão, ou seja, independentemente da produtividade, você vai receber um valor X que é o suficiente para você se organizar. É a proteção do trabalhador diante de infortúnios. A minha bicicleta, a minha moto quebrou, me acidentei, eu não posso trabalhar, mas eu vou continuar precisando comer. Então, assim, são pontos que a gente precisa colocar em discussão, porque o que eu fico mais preocupada é que a maior parte dessa discussão vem daquelas pessoas que não precisam do trabalho subordinado, que têm condições econômicas boas, que são empresários, que são profissionais liberais, que não sabem o que é ter que acordar, às vezes, 3 horas da manhã, para fazer a comida dos filhos, sair correndo, encarar um ônibus por 2 horas ou mais, né? E sabendo que, na verdade, está lutando pela sua própria sobrevivência. Normalmente, essas pessoas, elas não têm voz ou elas não têm alcance para que as suas demandas sejam colocadas, né? Eu já Sim. vi muito ministro do Supremo falando: eu falo com os empresários reclamam do custo Brasil, que o direito do trabalho é muito oneroso. Eu falo, pois é, mas você já falou também com os empregados? Com as pessoas que precisam do direito do trabalho para terem uma sobrevivência Pois é. mínima? É muito fácil, e eu me coloco também, porque eu vivo nessa bolha. Mas eu acho que é muito importante a gente realmente entender um pouco do que estamos falando.
né? A gente está falando aqui de pessoas que estão lutando pela sobrevivência, pela comida e pelo gás no final do mês, né? Pessoas que tiveram um papel imprescindível para a gente durante a pandemia, porque enquanto estávamos muitas vezes no conforto dos nossos lares, eram esses entregadores que estavam levando para a gente comida, remédio e possibilitando, inclusive, que mantivéssemos minimamente condições de vida com uma certa qualidade. Então, eu acho que é muito importante a gente refletir que trabalho é esse que a gente espera numa sociedade democrática como a brasileira. Se de fato esse trabalho é tão importante, por que a gente vai desproteger ou necessariamente achar que esse trabalho necessariamente tem que ser informal? Que aspectos desse trabalho digno não podem ser negociáveis, ou seja, eles têm que ser assegurados compulsoriamente, quase como uma etapa de conquista civilizatória. A gente não pode perder esse debate. Infelizmente, esse debate está sendo perdido. Até o Supremo tem se mostrado extremamente indiferente a essa discussão sobre o trabalho. Mesmo o Supremo, que teve um papel tão importante para a consolidação do direito do trabalho, hoje vira as costas para a realidade e começa a ver a proteção do trabalho como algo desimportante ou que atrapalha o crescimento econômico. Isso, de fato, eu acho que é muito preocupante. Ana. Bom, enfim, a gente tem inúmeras questões ainda para debater, mas acho que o mais importante é a gente passar um pouco, né, para os nossos ouvintes uma compreensão de que esse é um problema que tem que ser endereçado, tem que ser tratado, diz respeito à manutenção, como você disse, da vida digna. A vida digna representa um mínimo, né? Ou precisa de um mínimo para que as pessoas possam subsistir. E, enfim, a falácia do empreendedor, do autoempregado que vira o gestor do seu próprio negócio tem que ser afastado nesses casos, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Vamos, então, prosseguir nas reflexões, né? Porque eu acho que essa é uma questão que está longe de ser resolvida e é importante que mais pessoas se engajem nessa discussão, porque eu acho que isso diz respeito a todos nós. Eu acho que se fossem indagados os consumidores sobre isso, eu acho que muitos, e graças a Deus eu me incluo nisso, prefeririam pagar a mais por esse serviço, para terem a certeza de que os trabalhadores de fato estão sendo tratados com dignidade, estão ganhando uma remuneração fixa, do que pagar menos e compactuar muitas vezes com esse tipo de desigualdade ou de restrição dessas pessoas. É isso aí, Ana. Vamos à luta e vamos continuar refletindo sobre esses temas. Com certeza. Gente, muito obrigada por ouvir o Direito Digital. Compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares no WhatsApp, Facebook e Instagram. Vocês também podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br. Até a próxima. Até!